Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, está aqui já, deixa o like para nós, que o assunto é sério, o assunto é muito importante e ele pode, obviamente, gerar repercussões não só para o ano que vem, mas também para muitos outros anos. Para você que não viu, para você que não está sabendo do que a gente está falando, a CBF, por um pedido, né, a gente já vai falar de qual time foi, está tentando diminuir o limite dos estrangeiros, que hoje é de 9 por jogo nacional, ou seja, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, o que for. Tá? Em jogos internacionais, aí não é CBF, aí é Conmebol e aí está liberado. Mas por que isso está sendo feito? Primeiro ponto, tá? O Red Bull Bragantino é o líder dessa ação para diminuir de 9 estrangeiros, que segundo o Red Bull Bragantino é um valor muito elevado para os clubes, tá? Visando um aumento no mercado interno, visando um mercado nacional mais forte, não sei o motivo. Mas existe uma expectativa por parte da CBF e também do Bragantino, que foi o fator nominal aí do processo, disso será aprovado de maneira gradual. Ou seja, no primeiro ano diminuir para 7, depois no segundo ano voltar para 5, o que seria desesperador para alguns times, tá? E assim, não só por questões financeiras como o Atlético visa o mercado estrangeiro, vocês puderam ver nas últimas janelas. O Atlético traz os seus gringos justamente por uma questão financeira, porque é muito mais barato trazer jogadores, tem um scout até competente para trazer esses atletas, como foi o Gaston Benavides, como foi o Kevin Viveiros, Juan Felipe Aguirre, Carlos Teran e outros que vieram e agregaram aqui no Furacão. E é muito mais difícil trazer jogadores no mercado nacional. Vamos tentar usar um exemplo de um jogador do próprio Red Bull Bragantino, que é o Eduardo Sacha, o atacante, né? Que o nosso rival aqui, Coritiba, foi atrás do jogador, e o jogador pediu R$1 milhão mensais. Eu vou repetir. O Eduardo Sacha pedindo R$1 milhão por mês para jogar no Coritiba. Bom, esse é um cenário que a gente vai ver com bastante frequência, se essa medida for aprovada, porque o número de gringos ilimitado vai limitar todos os times. E isso afeta não só o Atlético, que vê isso como uma questão financeira, mas também os grandes clubes que brigam por todos os títulos do ano, Libertadores, Campeonato Brasileiro e o que for, como Flamengo, Palmeiras, Botafogo e afins, né? Cruzeiro, do que você quiser colocar. Esses times também têm o limite de gringos estourando já, porque eles veem o mercado de uma outra maneira. Eles trazem gringos mais consolidados, jogadores assim da América do Sul, Europa, jogadores mais consolidados. Mas é uma pena a gente estar falando sobre esse assunto. É uma pena porque ele é um retrocesso gigantesco ao que a gente está vendo no futebol brasileiro. É um retrocesso, inclusive, a nível mundial, porque várias outras ligas estão tentando fazer o caminho contrário. E aí, mais uma vez, o futebol brasileiro tenta andar para trás. E aí, essa ação vir do Red Bull Bragantino, gente, todo o respeito do mundo, né? Quem é o Red Bull Bragantino para poder tomar uma ação dessa a nível mundial? Nível de fracasso mundial? Absolutamente ninguém. Até na live de ontem que a gente fez por aqui, foi bem interessante, até o Fusca comentou, que o próprio Bragantino não tem teto de vidro para falar sobre isso. Eles são filial, a matriz deles, né, não tem jogadores alemãos. Os alemães do Red Bull Leipzig, do próprio Red Bull Salzburg e de toda a rede Red Bull, não contam com jogadores dos seus países de origem. Então por que o Bragantino, aqui no Brasil, tenta fazer uma mudança de ordem tão grande? Por que tentar fazer uma mudança tão grande no futebol brasileiro? Não há explicação. Mas não há explicação mesmo para o Bragantino fazer isso. Quem sabe, se eles pegarem o interfone, darem uma ligadinha lá para o Klopp e falar, seus alemães aí não estão jogando no teu time. Vamos colocar mais alemão aí para jogar? Seria mais viável do que tentar mudar as coisas por aqui. O Bragantino tem que começar a olhar um pouquinho mais para si e entender que não tem tamanho para isso. E mesmo que tivesse tamanho, seria completamente inviável um time desse porte, com porte que for, na verdade, tomar uma decisão e a CBF, com mais uma vergonha, tentar aplicar isso. Torcendo e muito que essa situação não ande, não passe. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e todos os grandes players do mercado nacional vão se posicionar contra, não tenho a menor dúvida disso. E o Atlético certamente vai caminhar no mesmo lado. Olhando para o fim desse vídeo, é desesperador, porque vai mudar a ordem das coisas completamente falando. A gente está falando de jogadores como o Kevin Viveiros que não ganham metade do que ganha o Eduardo Sacha.
faça as comparações, veja se isso é válido. Beleza? Deixe seu like, o seu comentário aqui também, que é muito importante para a gente poder debater um assunto pesado, muito pesado, que é esse limite de estrangeiros. Vem com a gente, tamo junto, um abraço.